E eu sabia o que ia acontecer. Então, em dezembro, 30 de dezembro de 2022, ou seja, mais ou menos em um ano e meio, o Alexandre de Moraes determinou, e eu só vi as ordens agora, como o Twitter faz, mas ele determinou o bloqueio. Faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... é um ídolo para mim, não tem nenhum problema em dizer, todos sabem disso. Eu aprendi que... Gabi, vocês vão chegar lá, viu, João? As madeixas, os cabelos brancos, te dão uma tranquilidade, uma serenidade e uma disposição em não guardar elogios sinceros, que ajuda por demais. Ajuda. Reconhecer o que o outro faz por você, reconhecer o quanto o outro te inspira. E o Paulo é um desses. Tá pronto aí, Paulo? Ô, Paulo, ao longo da semana, desde quando a gente combinou a tua vinda por aqui, eu disse que quando eu falo do Paulo Figueiredo, eu olho para cima. A gente está carente, Paulo, de pessoas que nos dão essa oportunidade. Nós tínhamos no judiciário, no legislativo, no executivo, ao longo da nossa adolescência, infância, adolescência, pessoas que quando nós ouvíamos falar, nós olhávamos para cima. Só que nós estamos cada vez mais carentes destes que nos inspiram, que nos trazem para a realidade de uma forma clara, de uma forma tão lúcida. E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, Paulo. Eu olho para cima quando olho para você e quero te agradecer pela confiança e pela chance de te ouvir aqui, Paulo. Eu nem mereço essas palavras tão gentis, Pitori. Eu Merece, aqui olho para vocês com enorme admiração. Você teve a postura corajosa que eu prego que as pessoas tenham o tempo inteiro. Eu acredito que a virtude, ela é contagiante. E o gesto que vocês tiveram aqui na Rádio Auriverde de enfrentar a pressão para fazer o que acham que é certo, é exatamente o que está faltando no Brasil. Quando você olha para cima e me vê, é só porque você está vendo a parte boa, a parte do Cristo que habita em mim, que o resto é uma porcaria. Então, você não vê, mas o resto é uma porcaria. Então, na verdade, toda a glória pertence mesmo ao Senhor e é só isso. O resto a gente vai fazendo o que a gente acha que é a nossa obrigação como virtude. E eu acho que isso tem contaminado positivamente o Brasil. Eu tenho visto uma mudança de postura e de mentalidade no brasileiro muito positiva nesse último ano, né? Claro, nesses últimos 10 anos o brasileiro melhorou muito, mas houve um processo de amadurecimento nesse último ano. Eu tenho notado um clima bem diferente do ano passado para cá. Paulo, agora, e o que representa esse momento que vivemos com Twitter Files Brasil, Rumble agora, a tua luta aí, luta de parlamentares e outros que estiveram nos Estados Unidos, e você os acompanhou aí, estiveram em Bruxelas também, enfim, diante do que estamos vivendo agora. Eu fiz uma leitura rápida outro dia, inclusive domingo agora passado no Rio, e disse o seguinte: a gente ainda está em mar aberto, a gente não está longe de um porto seguro de fato, mas há uma sensação de uma mudança na direção do vento. Você tem essa percepção também, Paulo? Tem sim. Embora eu sempre diga para as pessoas que nós estamos lutando contra um inimigo gigantesco. Então a coisa não vai acontecer do dia para a noite, de uma hora para outra. As pessoas perguntam para mim: Paulo, qual é a solução para o Brasil no curto prazo? E eu sempre respondo a elas: parar de pensar no curto prazo. Esta é a solução. Nós temos uma caminhada longa. Não foi rapidamente que o Brasil chegou nessa situação. Há um processo. As pessoas que estão hoje ditando as regras no Brasil, elas foram colocadas no poder ao longo de 20 anos. Né? Você pega de quando foi que o Gilmar Mendes foi colocado na posição do Supremo Tribunal Federal. Então, esse foi um aparelhamento construído de muito tempo. Não só, eu falo do Supremo Tribunal Federal porque é a face mais visível, mas não é a única. Se você descer para o STJ, por exemplo, ou se você for para a Polícia Federal, ou se você for para os burocratas do TSE, foi um aparelhamento do que se chama hoje tem um nome bonito para isso, Deep State, né? Que são o Deep State vem do inglês, Deep significa profundo, e State é Estado mesmo. Então é o Estado profundo, são aqueles burocratas que eles estão lá, não importa o que a gente vote, eles estão incrustados. E a gente foi construindo uma estrutura que permitiu que esses caras se incrustassem lá, não só no Estado, mas também em outros lugares, como por exemplo a academia, as escolas de direito no Brasil completamente aparelhadas por uma filosofia de direito, uma escola, eu não tenho um nome bonito, uma escola de hermenêutica, que a forma como você interpreta o texto da lei,
que é absolutamente ativista. Então, não foi de uma hora para noite, do dia para a noite. E claro, também o que a sociedade brasileira conseguiu produzir de lideranças, e as pessoas ficam chateadas quando eu digo isso, que foi o caso do presidente Bolsonaro, que é um símbolo, tem uma série de méritos, é alguém que eu gosto muito pessoalmente, mas que cometeu muitos erros, não só de política pública, porque esses foram até menores, mas erros estratégicos que nos levaram a essa situação. Inclusive, o não ter combatido na origem esse Supremo Tribunal Federal superpoderoso, não ter enfrentado da forma que deveria ter enfrentado. Então, nós não chegamos nessa situação do dia para a noite. E nós não vamos sair dessa situação do dia para a noite. Não vai ser, poxa, amanhã vai vir. Às vezes a gente recebe as notícias fake news por WhatsApp. Eu gosto muito de olhar os grupos de WhatsApp do meu pai. Meu pai recebe as notícias malucas do mundo no WhatsApp. Senador americano desembarca para prender Alexandre de Moraes. Eu falo assim, gente, quem são essas pessoas que ficam criando essas coisas, né? Só que, diferentemente do Alexandre de Moraes, eu acho que o antídoto para fake news são as good news, né? São as real news, são as notícias, são as iniciativas como essa que a gente está tendo aqui, onde a gente pode ter uma conversa aberta e etc. Eu acho que o clima mudou, eu acho que nós estamos o brasileiro mudou, o clima do Brasil mudou, nós conseguimos acertar alguns golpes, mas é uma luta que ainda, eu brinco de dizer que a gente está no segundo round de uma luta de 15 rounds, e a gente é o Rocky Balboa e o sistema é o Ivan Drago, para quem lembra do Rocky 4 com Sylvester Stallone. Agora, Paulo, e você? Qual é a tua realidade do ponto de vista da perseguição, do passaporte, das contas, do bloqueio? Porque a gente fica numa situação, né, de torcida, e torcer é fácil, né? Não treinou, não concentrou, não jogou, não apanhou, não tomou porrada. Você fica ali na torcida. Se ganhou, maravilha, vamos comemorar. Se perdeu, lamenta ali 2 minutos e amanhã a vida que segue. Mas você no jogo está pagando um preço altíssimo pelo teu posicionamento claro, pela tua forma contundente de se posicionar e que nós defendemos, você pode ter certeza disso, mas e o teu dia a dia afetado por essa perseguição? Como é, Paulo? Já tem um ano. Em primeiro lugar, eu quero dizer que foi uma decisão consciente. Eu tinha, e vocês passaram por uma situação parecida, eu tinha 2 caminhos. O caminho de me calar e não falar o que eu achava que deveria ser dito, e o caminho de continuar falando o que eu achava que tinha que ser dito, que o público deveria saber, e que era necessário para o Brasil discutir para avançar. E eu sabia que, de um lado, você tinha o chicote e do outro lado você tinha a cenoura. Eu poderia muito bem ter puxado, como outros fizeram, até colegas muito competentes fizeram, falaram assim, opa, está na hora da gente criar aqui algumas limitações. E eu sabia o que ia acontecer. Então, em 30 de dezembro de 2022, ou seja, mais ou menos em 1 ano e meio, o Alexandre de Moraes determinou, e eu só vi as ordens agora com os Twitter Files, mas ele determinou o bloqueio de todas as minhas contas bancárias e ativos financeiros no Brasil. Eu ainda tinha uma quantidade significativa de ativo financeiro no Brasil, coisas que eu não podia me desfazer, tipo participação em fundo, hotel, coisas que não dá para você se livrar. Eu tive uma carreira bem sucedida empresarialmente, então ainda tinha muito ativo no Brasil, ainda pagava muito imposto no Brasil. Ele determinou, além disso, a quebra de todos os meus sigilos, telemático, financeiro, de imposto de renda, bancário, todos. Ele determinou o bloqueio de todas as minhas redes sociais no Brasil, então, exceto as pessoas que estão no exterior ou usando VPN, que eu considero hoje essencial para o brasileiro, ou usando VPN, elas não conseguem acessar a maioria das minhas redes. O meu canal principal continua bloqueado. Hoje eu apresento o Paulo Querido Show num outro canal, de uma outra pessoa, mas o meu canal principal continua bloqueado. Você tem o meu Twitter, 1,4 milhão de pessoas bloqueadas, Instagram, a mesma coisa, então as pessoas só conseguem acessar as redes agora usando VPN. E ele também aplicou uma multa, acho que de R$20 mil, alguma coisa do tipo, por cada vez que eu propagasse uma fake news, o que para mim foi tranquilo, porque eu nunca propaguei nenhuma, então, pelo menos que eu saiba, então foi tranquilo. E o cancelamento, a última coisa foi o cancelamento do meu passaporte. Que é uma coisa meio rara, porque pouca gente tinha tido o passaporte cancelado. O primeiro que teve esse negócio nessa era alexandrina foi o Alan dos Santos, que você entrevistou aqui, muito, muito bacana. Eu assisti a entrevista de vocês aqui na semana passada, uma audiência enorme. Então, dito tudo isso, o que acontece nessas situações, no meu dia a dia, eu perdi, obviamente, financeiramente. Ele também bloqueou monetização, também bloqueou o meu Locals, que era por onde as pessoas me apoiavam. Eu tive que abrir um novo site. Tudo isso demanda muito tempo e muita energia, né? Você reconstruir a sua rede. Outro dia eu estava vendo a filha daquele Otávio Guedes na Globo News, falando, não é censura, porque você pode fechar uma rede e você pode abrir uma outra no dia seguinte.
Eu falei assim, é mais ou menos como se eu disser que se alguém for lá e fechar a Rede Globo, não é censura porque alguém pode abrir uma rede de televisão com uma câmerazinha no celular e no YouTube no dia seguinte. Eu falo, eu passei anos acumulando as minhas redes sociais para poder atingir o máximo de pessoas possível. Se você me bloqueia e me obriga a abrir essa nova rede do zero, que possivelmente será bloqueada de novo, ou inexoravelmente será bloqueada de novo, se dizer que isso não é censura, você realmente tem que estar agindo de muita má fé, ou você ser muito imbecil, ou os dois, que eu acho que é o caso. Então, isso tudo me causou um prejuízo financeiro gigantesco e me impede de ir ao Brasil. Porque quando eu me mudei para os Estados Unidos, o meu plano não era não ir mais ao Brasil. Né? Eu costumava aqui, antes de todo esse tumulto, eu ia para o Brasil e passava 2 meses no Brasil. Chegava aqui o verão da Flórida insuportável, eu ia para o Rio de Janeiro, que é o inverno no Rio de Janeiro. O inverno no Rio de Janeiro é maravilhoso. Eu sempre tive um dos motivos de eu ter escolhido aqui Miami é porque, eu tô a um voo do Rio de Janeiro de 7 horas e meia. E isso foi para o espaço. Então, nesse processo todo de perseguição, por exemplo, minha avó faleceu, minha avó que era muito importante para mim, porque foi quem me apresentou a Cristo, e eu não pude ir no enterro dela. Hoje meu pai tem 80 anos de idade. Se ele precisa de alguma coisa, de algum tipo de assistência, e sou eu que garanto a assistência, inclusive financeira a ele, se ele precisa de algum tipo de assistência, eu não consigo dar, eu tenho dificuldade em enviar recursos para ele. E isso tudo é muito difícil, né? Você toma uma pancada financeira, você fica afastado da sua pátria, impedido de voltar. E além disso, você soma isso, a quantidade de tempo da minha vida hoje que eu gasto para fazer um trabalho que não era meu. Esse trabalho de fazer essa conexão com o Congresso dos Estados Unidos, fazer essa conexão com as forças, digamos assim, americanas, não era um trabalho meu, mas é porque não tinha ninguém fazendo. E aí, se você olha e fala, eu tenho capacidade de fazer algo e ninguém mais está fazendo, eu entendo que eu tenho a obrigação de fazer. Né? Eu falo muito sobre a parábola dos talentos na Bíblia, que no Evangelho diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado, e a mim muito foi dado. Eu digo eu sei que eu tenho uma capacidade de articulação boa, eu sei que eu domino bem os idiomas, eu sei que até pela minha formação aqui nos Estados Unidos, eu conheço bem o funcionamento do governo americano, eu entendo política americana, eu estou aqui. Então, é um bando de privilégio que não pode ser utilizado para o meu bem apenas. Tem que ser utilizado para o reino, para o bem das pessoas. Então, é muito óbvio que é desagradável. Né? Tem 1 ano e meio que eu sangro financeiramente, digamos assim, eu gasto mais do que eu arrecado, até para minha própria atividade. Você pensa assim, só de servidor de disparo de e-mail que eu tenho que ter hoje em dia, Vitória, são R$3.000. Só de servidor de disparo de e-mail. Então, cada ida que eu vou dessa para Washington, e eu tenho ido a Washington praticamente a cada 2 ou 3 semanas, em reais, se você for fazer a conta, quase R$10.000. Entre ida, deslocamento, etc. E o tempo que eu dedico a isso, eu não posso dedicar a outras atividades que talvez pudessem me dar dinheiro. A outra coisa que também aconteceu foi que os meus sócios da minha área de empresarial, obviamente, eu mesmo me distanciei deles, porque senão eles correm o risco de sofrer com um bloqueio. Então você sempre fala assim, olha, cara, se eu ficar perto de você, eu sou radioativo hoje. Eu sou radioativo, eu tenho ebola, eu sou um leproso. Eu sou um leproso, então fica longe de mim. Me deixa em quarentena aqui. Graças a Deus, as pessoas têm me apoiado em certa medida, né? E através do meu site hoje em dia, que me gera uma certa garantia, que não dá para o Alexandre bloquear. Ele pode bloquear o endereço do site, mas não bloqueia os pagamentos, tudo feito por servidor americano. Eu meio que montei uma estrutura para as pessoas poderem continuar assinando o meu jornalismo e eu receber direto nos Estados Unidos, onde o Alexandre não consegue bloquear, mas é uma vida quase clandestina, né? Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas
que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.